Em uma parte do continente americano, mais ao norte, temos os Estados Unidos da América, a superpotência mundial, e o Canadá, um país reconhecido por sua altíssima qualidade de vida. Mais abaixo, nesse mesmo continente, nós temos vários países que se afundam paulatinamente em problemas sociais, políticos e financeiros intermináveis. Daí surge a pergunta: por que a América Latina não se desenvolve? As Américas são o segundo maior continente do planeta e são divididas em outros 3 subcontinentes: a América do Norte, a América Central e Caribe e a América do Sul. É comum que a gente faça também uma outra divisão e englobe todos os países cuja língua não tem origem anglo-saxã, como o espanhol, o português e o francês, para falar da região chamada de América Latina. Ela começa pelo México, passa pelas ilhas caribenhas e termina quase na Antártida. E é como uma panela de pressão. Não existe um motivo único para isso. As coisas na vida não são preto no branco, especialmente quando se trata dos conflitos internos de tantos países. Para entender melhor a ebulição na América Latina, é preciso entender como tudo começou. Quando o navegador italiano Cristóvão Colombo chegou ao continente americano em 1492, a história mudaria para sempre. Vieram para cá membros de vários países europeus, especialmente Espanha e Portugal, que não perderam tempo para dividir os territórios, colonizá-los e, por que não, explorá-los. Mas não foram só eles. Inglaterra, França e Holanda também se destacaram na corrida rumo ao novo mundo, cada um à sua maneira. Por mais que a Holanda e a França tenham por um certo período dominado o nordeste do Brasil e a América do Norte, vamos voltar nossas atenções para o que os ingleses fizeram no alto do continente. Nos Estados Unidos e no Canadá ocorreu a colonização de povoamento. Mas o que é isso? Nesse modelo colonial, não existe uma exploração muito forte do país colonizador sobre a terra recém-conquistada. Os Estados Unidos eram uma terra pouco povoada com amplas áreas a serem ocupadas e que aparentemente não forneciam grandes riquezas naturais, como minérios e pedras preciosas. Unindo a vastidão de terras a baixa densidade demográfica, o solo norte-americano era propício para a agropecuária. Com terras férteis e um continente a ser desbravado, os Estados Unidos até poderiam ser um lugar convidativo para a época, e a coroa inglesa começou a levar gente para aquele território, em vez de explorá-lo. Isso foi feito com incentivos da coroa para os cidadãos comuns. Para que eles fossem para a região recém-conquistada, eles os permitiriam não só que pudessem votar, como também participassem ativamente da administração daquelas terras. Terras férteis, com pouca gente e um fortalecimento institucional. Os colonizadores ingleses foram aos Estados Unidos fazer aquela região crescer, não arrancar tudo dela e levar de volta para a Inglaterra. Passo a passo, com um senso de nação, foram criando-se mercados econômicos locais. Cada comunidade foi crescendo pouco a pouco, com um bom grau de liberdade e gerando até um sentimento de bem-estar coletivo que seria alcançado com a prosperidade de cada pessoa. Com as terras adquiridas e cultivadas crescendo à base do trabalho, o conceito de direito de propriedade era reforçado. Aqui na América do Sul, num primeiro momento, nós fomos fortemente explorados pelos colonizadores, e o motivo disso foi bem simples. O território era rico, com minas de ouro até se perder de vista. As colônias encheram os cofres das metrópoles europeias por séculos. Antes de Dom Pedro I, não havia espaço para a criação de um mercado interno latino-americano, ao contrário do que aconteceu na América do Norte. Além de levar todos os bens e as riquezas daqui, Espanha e Portugal adotaram políticas tributárias com impostos altíssimos, transferindo uma grande parte da sua renda para a colônia. Criou-se o sentimento entre os latinos de que o Estado deveria devolver esse dinheiro sob forma de benefícios. Uma cultura de dependência estatal surgiu, e isso é fundamental para entender a América Latina. Enquanto isso, na América do Norte, os colonizadores eram, em sua maioria, pessoas comuns, com o sonho de prosperar por meio do trabalho. Até hoje, o americano tem forte o sentimento de ser um self-made man, ou seja, alguém que conseguiu a independência através do seu próprio esforço. Para a América Latina, Portugal e Espanha não enviavam trabalhadores que queriam crescer na vida, muito pelo contrário. Para cá vieram membros das cortes em busca de explorar nossas riquezas e voltar o mais rápido possível para a Europa. Eles não tinham a pretensão de construir uma vida na América e prosperar com seu trabalho. O que fortaleceria nossa economia nos daria um maior sentimento de comunidade. Além disso, a força de trabalho latina era composta por muitas pessoas escravizadas, e isso, além de desumano, fez com que o mercado consumidor daqui praticamente não existisse. As sementes do capitalismo levaram muito tempo para serem plantadas por aqui. Afinal, não havia trabalhadores assalariados e livres para movimentar a economia.
Entendendo as diferenças de colonização entre a América do Norte e a América Latina, a gente consegue chegar nas razões de uma ter dado certo e a outra não. Os Estados Unidos e o Canadá sempre foram muito mais estáveis politicamente. Com instituições sólidas e priorizando investimentos em educação, eles atingiram o bem-estar social com base na liberdade. Por outro, na América Latina, onde a exploração extrativista foi a regra, vimos a formação de elites econômicas por poucas pessoas que concentravam o poder político e econômico. Inovação e empreendedorismo não existiam, e o desenvolvimento de nações inteiras foi pro ralo. A pouca preocupação com a estabilidade e com o fortalecimento das instituições teve péssimos resultados. No século XIX, o México teve 52 chefes de Estado em um espaço de apenas 43 anos. Nos Estados Unidos, um presidente nunca sofreu impeachment, enquanto no Brasil, nós já vimos 2 presidentes serem impugnados só nos últimos 25 anos. E a desigualdade, que era a regra desde o início, só cresceu ao longo dos últimos 500 anos. Voltando ao tumultuado século XIX, o México é um exemplo de como o caos político pode afetar um país para sempre. Os Estados Unidos, recém-independentes, tinham iniciado um processo de expansão territorial, seja por meio de compras de território ou através de conflitos armados. Dentre esses conflitos, a gente vai destacar a Guerra Mexicano-Americana, pois ela ajuda a pintar um retrato perfeito das diferenças entre a colonização de povoamento e a de exploração. Seu saldo foi de que os Estados Unidos expandiram seu território em 25%, enquanto o México perdeu metade de suas terras, dentre elas a Califórnia, o Texas, além de Nevada, Utah e o Novo México. Chamou a atenção um caso curioso. As cidades irmãs de Nogales, ambas na fronteira entre os países, uma no México e a outra nos Estados Unidos. Elas são idênticas em todos os fatores geográficos. As pessoas têm a mesma etnia, mas economicamente não poderiam ser mais diferentes. A Nogales americana tem uma renda per capita 7 vezes maior que a mexicana, além de uma infraestrutura robusta e a priorização de educação de qualidade. Analistas atribuem o fracasso latino-americano não só aos governos incompetentes, à exploração econômica e à população com uma cultura de dependência do Estado, mas também à chamada maldição dos recursos naturais. Países ricos em recursos naturais, como o petróleo, muitas vezes não são prósperos por concentrarem esforços e dinheiro na exploração de matérias-primas e não cuidarem de outros setores da economia. Assim, a nação se torna ainda mais desigual, quando uma enxurrada de dinheiro é despejada em poucos segmentos, enquanto os outros ficam com migalhas. A Venezuela é o melhor exemplo disso nas Américas e, se duvidar, no mundo inteiro. Afinal, nosso vizinho possui as maiores reservas de petróleo do planeta e, mesmo assim, é um estado falido. Hoje, a América Latina sofre com uma taxa média de desemprego na casa dos 10%, enquanto a média mundial é de 6%. 1/3 dos latino-americanos vive abaixo da linha da pobreza ainda neste ano de 2022. E se até aqui a gente utilizou muito a América do Norte para mostrar o fracasso sul-americano, agora podemos falar também da Ásia. Esse também é um continente marcado por colonizações exploradoras e instabilidade política, mas prosperou de forma inacreditável nos últimos 50 anos. Até os anos 80, o Brasil produzia industrialmente mais que a China, Coreia do Sul e a Índia juntos. Mas hoje, nós produzimos apenas 10% do total desses países. O continente asiático evoluiu muito mais que a gente, principalmente porque investiu em educação e inovação, formando cidadãos capazes de acompanhar o avanço tecnológico do século XXI. Enquanto isso, a gente comeu poeira. As riquezas naturais continuaram sendo exploradas por poucas pessoas. A desigualdade se aprofundou. A educação deixada de lado e as perspectivas de futuro não nos dão esperanças. Para atenuar o descontentamento da população, os governos latino-americanos despejam bilhões de dólares em benefícios sociais que só tapam o sol com a peneira. O problema da América Latina é a própria América Latina. Entra governo, sai governo e a história continua a mesma. Até porque os latino-americanos também continuam os mesmos. Uai, seu app de vídeos curtos.